Fala pessoal, boa noite, show de bola. Vamos começar aí uma aulinha. Deixa eu fechar aqui os estudos, né? Pra gente começar uma aula aí pra vocês, pra todo mundo. Que quer começar a operar aí mini índice, mini dólar, né? Mercado americano, serve pra qualquer tipo de mercado, tá pessoal? Vou estar iniciando uma aula aí agora. Uma aula bem simples, pro pessoal também que não tá acostumado. Começou agora, né? Você começou agora a operar mercado de B3, né? Mercado internacional. É, eu venho te mostrar também mínimos detalhes, né? São coisas que fazem uma diferença muito grande no dia a dia no mercado financeiro. Primeiramente, esse aqui é o meu operacional, tá? Trabalho com esse layout, tá? É, trabalho com análise técnica discricionária, já vi muito por aí afora pessoas criticar, né? Ah, o setup operacional de outras pessoas. Eu não vim para poder criticar nada de ninguém. A gente vem para agregar, né? A gente vem para agregar. Quando a gente vem para agregar, a gente diz ajudar, evoluir e assim vai certas partes de coisas, né? Você que começou hoje, né? Você opera outro tipo de mercado, né? Qual outro tipo, Juninho, de mercado? Você que começou hoje aí opera, né? Você está acostumado a operar o quê? Mercado internacional, ou veio, né, lá ou veio lá da Isaac Optima, né? Aquilo lá é, assim, muitos falam que é casa de aposta. Já perdi dinheiro lá, né? E sei o que, que é um operacional. O operacional é feito, né, de muito estudo, planejamento, é, um gerenciamento de risco, né? Um emocional bem tranquilo. E assim, pessoal, cabe muito de você, né, ter um plano de trade, né? Que você tem que ter plano de trade, um emocional bem tranquilo, gerenciamento de risco, né? E esse plano de trade que eu falo é você planejar. Tudo na vida a gente planeja, né? Você tem que planejar quanto você quer ganhar no dia, quanto você quer perder, quantos cliques você quer dar no dia, quantos cliques você quer perder, né? Quantos você quer ganhar, quanto você quer perder. E assim vai sucessivamente, né, pessoal? Eu acho que, assim, particularmente, uma forma de pensar, né, e analisar, a gente escolhe o que, que a gente quer para nossa vida. Você escolhe o que você quer para sua vida. Então, assim, eu escolhi estudar, eu escolhi correr atrás para hoje estar aqui gravando um vídeo e para hoje cedo estar lá dando gatilhos de compra, igual vocês viram. E assim, eu falo e faço. Vocês viram que eu falei, né? O pessoal não faz nada e na hora certa saiu, né? Duas compras lá na subida e uma venda e depois uma compra lá no fundo quando é aquele volume, certo? Eu vou estar te mostrando isso aqui no gráfico também, tá? E assim, muito estudo, né? Eu digo que vocês têm que estudar também, né? E para você ver, né, para vocês terem resultado de todo um estudo de vocês, né, tem que cair para dentro, pessoal. Porque não é fácil, o mercado é difícil pra caramba, ele se torna simples quando você estuda. Não estudou, fica difícil. E é isso, pessoal, vamos para a prática, tá? Vou estar aí falando sobre velas, né, pessoal? Vamos estar falando sobre velas aí, né? Hoje em dia, muita gente não sabe o que que é uma abertura, né? O que que é um fechamento e o que que é máximas e mínimas, né, pessoal? Muita gente não sabe o que que significa, né? A gente tem aqui, né, o que? A gente tem uma vela positiva, né? A gente tem uma sombra, né? Essa sombra pode até ser pretinha, né? Vamos lá. Ih, pessoal. Ah, foi, voltou. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Essa sombra aqui, né? A gente tem essa sombra aqui embaixo, né? Que eu vou pintar ela de preta aqui para vocês, né? A gente tem aqui
esse pavio, né? O pessoal chama de pavio, né? Tá bem feinho pra caramba. Deixa eu ajeitar ele aqui. Vamos lá, a gente tem aqui uma. Vamos lá, que eu vou fazer algo bem direitinho pra vocês, né? Vamos lá. Aí você. Vou usar igual no meu, né, gente? Eu uso aqui uma vela preta, né? No caso ali no meu gráfico ali, né? Aí você tem aqui. O que que você tem aqui? Você tem um candle, né? Geralmente a gente chama esse candle aqui, né, de barra de ignição, né? Vou botar bem ele aqui. Como que a gente identifica isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar para vocês um detalhe, né, da coisa, né? A gente tem essa barra preta, né, no caso, com essa sombra para cima, né, e essa sombra para baixo. Certo, pessoal? E o que que significa isso aqui, Juninho? A gente tem, né, pessoal, aqui uma máxima e uma mínima, certo? Eu tenho aqui a máxima e eu tenho aqui, opa, desculpa, pessoal, né? Eu tenho mínima, mínima, isso aí. Eu tenho aqui também, né? Como é uma vela de queda, né? Uma vela de venda, vamos falar bem em português, a gente tem uma vela de venda. Eu quero chegar para vocês que quando a gente fala assim, violão máxima, violão mínima, lembra? Lá na hora que eu falo, ó, se perder a máxima, se ele virar para cima, isso aí vou ter que falar aqui agora. A gente tem aqui o fechamento e a gente tem aqui também a abertura. Por que a abertura, Juninho? Esse candle não abre, ele não vem para baixo, mas antes de vir para baixo ele foi para cima, deixou essa sombra, fechou, virou, fechou aqui, mas só de ele virar aqui, ele veio aqui embaixo, voltou e fechou aqui. Então é o fechamento dele, né? Eu tenho aqui um fechamento, certo? E eu tenho também a abertura. A abertura. Positivo? Se você me compreende, você tem aqui, né, pessoal? Você tem a abertura, o candle abriu, né? Ele foi lá em cima, fez uma máxima, deixou, virou para baixo, veio aqui, né? Fez uma mínima e depois ele fechou. Então eu tenho fechamento aqui, certo? Negativa. Isso num candle de queda, né, pessoal? Um candle de queda. E vamos supor que a gente tem esse cidadão aqui, ó. Né? Olha o cidadão que a gente tem, né? Logo em seguida. A gente tem esse cidadão, né? E antes dele, a gente tem isso aqui, ó. Calma aí, deixa eu apagar, que não tá legal ainda, cara. Esse aqui não tá legal. Vou fazer o seguinte, né? Vamos lá, não tá legal. Se não tá legal, a gente corrige, né, pessoal? Se não tá legal, a gente corrige, tá? Como é que eu fiz? Fiz M aqui, ó. Pronto, pode ser assim, desse jeito, não tem problema. É só para explicar para vocês entenderem, né? E a gente tem, né, máxima, mínima, fechamento, máxima, mínima, fechamento e abertura. Vou mostrar para vocês a lógica disso aqui, tá? Eu tenho, através de tudo isso, isso aqui, pessoal, ó, olha o que que eu tenho, né? Opa, ainda fiz errado, ó. Ficou verde, era para fazer preto. Vou fazer para vocês aqui. Ó, eu tenho isso aqui, pessoal, ó. Olha o que que eu tenho. Geralmente ele faz isso aqui, né? Vamos fazer verde, fazer verde. Aí, geralmente ele deixa aquele candlezão assim, né? Aí vem de acordo com o outro, né? Vem outro aqui assim, ó.
Vem outra aqui assim, né? Aí vem, né, outra aqui assim. Deixa eu apagar aqui, né? Fazer um negócio mais realista, né? Porque geralmente ele larga isso aqui, né? Ele larga, né? Ele larga isso aqui, geralmente, ó. Ele te leva para compra. Sendo que antes desse carinha aqui, antes desse cidadão, né? Você tem isso aqui, ó. Antes disso, ó. Antes disso, tá, pessoal? Antes disso, você tem nesse movimento todinho aqui de baixo, você tem, né? Você tem esse cara aqui. Eu vou mostrar o cara que vocês têm aqui, ó. Ó, vocês têm esse cara aqui vindo ainda, ó. Aí vem, né? Realmente larga aqui uma sombra, né? Vai deixar verde mesmo. Deixar algo mais compreensivo, né, cara? Algo bem contexto. Isso aí, olha lá, tá levando, né? Ele tá subindo ali e tal, né? Você tem ali tudo isso aqui acontecendo, um cenário, preço subindo, né, pessoal? Vocês estão vendo o preço subindo, o preço tá subindo, gente, isso aí. Você tem máxima, mínimas ali, né? E você tem isso aqui, ó. Opa, olha lá. Aí você tem isso, né? O que que a gente tem, pessoal? Aqui também. A gente só tem. Opa, calma aí. Senão fica muito ruim de vocês, né, enxergarem isso, né? Mas o que que a gente tem? Uma pernada de alta. A gente tem outra pernada de retorno. Automaticamente, aqui atrás, aqui, ó, olha só que eu vou mostrar para vocês. É uma coisa que acontece muito que vocês têm que estar aí, né? Aí o preço vem aqui, ó, né? Até fiz errado. Até fiz errado. Mas eu vou corrigir aqui, vamos lá. Aí você tem aqui, ó. Aí você tem, né? Aí você tem isso aqui. Perdão, pessoal. Né? Vocês têm isso aqui. Olha o que vocês têm. E assim vai, ó. Aí lá, isso aqui, ó. Né? Depois volta a cair. Não é assim que funciona? Aí depois volta de novo. Vou desenhar algo aqui que vocês vão entender. Eu vou levar pro gráfico para vocês saber o que, que eu quero passar para vocês. Aí monta um topo mais aqui, ó. Montou um topo. Aí vem outra grandona, engolfa, arma um gatilho aqui, né? Geralmente acontece isso, gatilho de venda. E vai embora, ó. Desequilíbrio do preço, né? Aí larga um dojizinho aqui, ó. Fiz até diferente, mas, né? Larga ali um candlezinho ali e tal, né? Você vai simplesmente até pagar, vai ficar um negócio bem, porque isso aqui vai subir, né? Para um lugar que, né? Vai ficar bem guardado, que depois ele não vai ficar muito tempo sem vídeo não, mas assim, é uma aula do zero para quem nunca operou isso aqui, tá, pessoal? Você que tá operando hoje, né? Eu tô te mostrando algo que acontece todo dia, pessoal, tá? É algo que você tá vendo. Isso aqui tá acontecendo agora. Isso aqui, pessoal, isso aqui tá acontecendo agora. Isso aqui já aconteceu. Eu tô olhando para ver o que, que vai acontecer aqui, mas olhando para esse que aconteceu. Aonde o preço pode bater para poder eu pensar aqui, ó, o que fazer aqui, certo? Lembrando que aqui embaixo ainda existe volume, tá? Aqui embaixo aqui tem um volume financeiro. E é isso que acontece todo dia,
né, pessoal? Eu faço a leitura desse aqui olhando para esse, mas o gráfico é o mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês na prática ali como que eu faço, tá? Assim, para você que começou agora, máxima é a ponta do pavio, a abertura é aqui, porque é uma vela vendedora. A vela vendedora, ela é para baixo, ela abriu em cima e fechou embaixo. Show de bola, é isso. A vela compradora, a mínima dela é embaixo e a máxima em cima, né? Mas como você não tem aqui um pavio, né, a máxima dela vai servir como se fosse o corpo, né, a abertura, o fechamento. Então a abertura foi embaixo e o fechamento foi em cima. Foi uma barra de exaustão, certo? Do final do movimento, chegando nessa região aqui. Mas eu vou chegar lá aonde você quer saber, né? Aonde você precisa saber para você aprender. Você começou hoje, você não entende nada de mercado ainda, então estou aqui te explicando o que que é uma máxima, mínima, abertura, um fechamento. Fechamento na barra de venda é abaixo. Na barra de venda, a abertura é na parte de cima. Ao contrário disso, né? Vamos lá aqui, ó. Ao contrário disso, né? Vamos supor que aqui a gente tem uma sombra, né? No ar da dúvida, eu vou botar a sombra para vocês aqui. Eu tenho uma sombra que é bem pequenininha, né? Eu preciso dela para simplificar para você que está começando agora, que aqui é o fechamento, né? E aqui é a abertura. Abriu embaixo, fechou em cima. Sendo que quando ele abriu aqui, ele foi lá em cima, fez uma mínima, que é essa sombra aqui, e antes disso ele fez. Não, ele fez uma mínima aqui embaixo, né? E aqui em cima ele fez uma máxima. Ó, aqui, ó, máxima. Tem uma máxima e uma mínima embaixo. Quando eu falo assim, se perder a mínima, é essa aqui. A mínima embaixo. A máxima é em cima. Certo, pessoal? É assim que funciona, tá? E assim, onde eu quero chegar para mostrar a vocês, né? Eu quero chegar numa coisa para vocês começarem a entender. Ó, máxima e mínima. A mínima sempre vai ser embaixo. A máxima sempre vai ser em cima, tá? Então eu tenho aqui a mínima e a máxima, fechamento e abertura. Máxima, mínima, máxima, abertura, fechamento e mínima. É assim que funciona, certo, pessoal? Quando eu falar virou, perdeu mínima, né? É essa mínima ou essa mínima. E aqui eu tenho o famoso, né, candle enforcado. Quando você vê esse candle aqui no topo, não pense em compra mais não, pessoal. Tá no topo. Eu vou te mostrar a real grandeza disso, né? A real grandeza desse candle aqui, tá? Esse aqui é o famoso, vou botar bem enforcado. Esquenta a cabeça com o meu português agora, não, que eu estou gravando aqui de uma forma para poder vocês entenderem. Eu tenho um enforcado de baixa e automaticamente quando eu tenho esse enforcado e o preço está subindo, que bate num topo desse aqui, né? E eu tenho um topo mais baixo, eu tenho essa resistência aqui, que é essa de cima. Ah, mas não tocou, não precisa tocar, tá nela. Automaticamente eu tenho esse order block, que é um bloco. Aqui, ó, bloco. Eu tenho esse bloco aqui. Certo, pessoal? Certo. Eu tenho esse bloco aqui. Bloco é esse verde aqui, tá, pessoal? A última vela negativa do movimento de alta. Deixa eu até apagar ali, porque senão vocês vão ficar doidos com esse negócio aqui. Tá? Eu vou explicar você direitinho para vocês entenderem. Eu tô devagarzinho, sem pressa. Tá? Isso aqui é uma aula que ninguém vai te dar de graça, que cobram por aí, tá? Eles cobram por aí. Muita gente não tá errado de cobrar, né, pessoal? Porque eles pagam para aprender isso aqui, então eles acham no direito, tá certo, tem que cobrar mesmo, né? Mas não custa nada você compartilhar com quem precisa aí, né? Para ajudar nós aí no canal. Ajuda nós no canal. Esse é um vídeo que você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Assiste quantas vezes você precisar, se for necessário, tá? Você quer aprender, você vai assistir 10, 15 vezes, porque
Isso aqui muda a sua vida de uma forma grandiosamente que você nem imagina. Esse contexto que eu estou botando aqui para vocês entenderem é um contexto da onde eu venho, uma região de resistência aqui, ó. Quer ver? Eu tô uma resistência aqui, tá, pessoal? Ela formou uma resistência. Eu tenho esse fundo, esse topo, e depois monto o topo mais baixo. Por quê? Automaticamente, quando esse preço aqui subiu, preço é a vela, pessoal. Vamos falar preço, é a vela. Vela é o preço. E automaticamente, quando ele sobe, né, você tem isso aqui, ó. Cadê? Você tem isso aqui de volume, né? Aí eu tenho um volume aqui. O volume tá assim, né? Aí você tem um volume assim, 4. E vai diminuindo. Certo? É assim que funciona. Ele está subindo, o volume está caindo. Tá acontecendo alguma coisa, Juninho? Então, sim, está acontecendo. Divergência no preço. Aí chega uma hora, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Chega uma hora que essa velhinha pequenininha aqui faz isso, ó. Olha o que ela faz. Que absurdo, gente. Acontece isso aqui, ó. Pum. Ué, tem uma coisa errada. Aí você automático, você tem isso aqui, né? Você tem uma média aqui no volume, né? Você tem uma média ali no volume. Uma média ali no volume, ó. Aí você tem isso aqui, tá tudo acima da média, né? Pô, então eu vou pensar em quê? Não, mas o preço tá caindo aqui, tá tendo divergência no volume. Chega uma hora, larga uma velhinha dessa aqui, você vai pensar quantas vezes para você vender. Automaticamente, lá no cenário lá atrás no cenário, desse cenário antes desse topo aqui, tinha um cenário lá para trás. O que aquele cenário significava? O cenário que estava lá para trás, automaticamente tinha resistência para lá. Tinha uma região, né, de toque, né, uma resistência do diário, uma resistência de 60 minutos, que bateu e deixou isso aqui para você. Olha o volume e preço. Não precisa você ter média, não precisa ter nada. Só o volume e o preço vai mudar a sua vida no mercado financeiro, igual hoje vocês viram. Quando eu falei, virou para cima, olha o volume do preço. É isso, certo? Vocês têm que identificar isso. Aí quando eu falo assim, perdeu a mínima, aqui, essa mínima. Virou esse candle aqui, rompeu essa mínima aqui. E o que isso me dá, Juninho? Um gatilho de venda com esse volume todinho aqui, certo? Um gatilho de venda com esse volume todo. Coisa linda, né, pessoal? Mas é uma aula que merece o quê? Um comentário. Deixa aí como foi seu dia. Deixa aí para ver o que você achou dessa aula que eu estou ensinando. E você está batendo com isso aqui. E eu tenho esse novo movimento. Lembrando, pessoal, isso aqui aconteceu, tá? E chega lá, pessoal, o que ele te dá, né? O que ele te dá? Ele vem, corrige. Aí você automaticamente dali para cá, né? Automático daqui para cá, você pegou os pontinhos. No máximo, aí você pegou 200, 400 pontos aqui, brincando. E o volume, né? O volume, né? Aqui o volume. O volume da venda continua, né? Sim, coisa linda, né? Bem alto, bem acima da média, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, né? Opa, caraca, mano. Bom volume mesmo. Aí chega na hora, pessoal. Essas duas velas que corrigiu, né? O volume dela. Por isso que eu falo para não botar cor ali no volume, tá? Aí chega na hora na vela aí, o que acontece nessa correção? Aí você pensa assim, vai subir. Não vai subir, pessoal. Não vai. Porque eu já sei que tem uma resistência, que se ele montar aqui para mim, né? Ele monta para mim aqui esse topo mais baixo. Por quê? Esse topo aqui é mais baixo do que esse aqui. Quando eu falo topo mais baixo, é porque esse topo aqui é mais alto do que esse aqui. Esse montou mais baixo tá te dizendo que tem algo para acontecer. Ele tá mostrando para você, né, que ele não vai subir. Ele não perdeu a máxima. Então, se ele não perde a máxima, provavelmente ele vai perder, né, vai quebrar alguma estrutura para baixo, né? Aqui, ó. Esse cara aqui é mais baixo do que esse aqui. Então você tem o quê? Passando ali. Você tem uma LTA.
o LTB. Provavelmente o preço vai vir novamente, pessoal. Quando eu falo em LTB, novamente, pessoal. Ali, ó, vai lá, né? Aí vem aqui, ó, larga isso aqui, ó, né? Aí larga aquilo ali, né? Deixa aqui um. Vou te mostrar ali o significado disso, né? Aí vai ali, ó, eita. Aí você tá comprador no dia, né? Você tá comprador no dia. Aí larga aqui, ó, larga um doji, tá? Dojizinho aí. Aí automaticamente, né? Você já tem aqui a média já fazendo isso aqui, ó. A média já tá passando aqui, ó, né? A 9 colada no preço, depois vem a 20, assim vai sucessivamente. Eu tô dando uma aula pra vocês aí, que essa aula aqui as pessoas cobram. Aí chega na hora, aí você vê o cara lá, né? Larga ali uma velhinha, né? Vai ali, rompe. Rompeu média, virou 9 pra cima. Ele não virou, né? Mas automaticamente você vê isso aqui, ó. Calma aí, fiz muito longe, pessoal. Automaticamente você vê isso. Porque quando eu olho pro gráfico, eu já enxergo isso aqui, cara. Eu enxergo de uma forma sinistra. Eu enxergo de uma forma sinistra. Sou viciado nessa porra. Aí você enxerga, você olhou pro gráfico, automaticamente, você já sabe o que tá acontecendo. Você viu lá o que eu te passei, né? Você viu o que eu te passei aqui, né? Ah, não. Agora vai subir. Não, pô. Você sabe que tem aqui dois testes. Um, dois. Um topo mais baixo. Pontou outro menor. Ah, mas esse aqui. Mas esse aqui que montou. Calma aí que eu vou explicar a vocês. Vocês têm isso aqui, cara, ó. Né? Vocês têm isso. Automaticamente, quando ele subiu aqui, né, pessoal? Quando ele subiu ali, o volume continuou assim, caindo. Então, se o volume cai, né? Não tem. Isso é apenas o pessoal está realizando, né? Um, dois, três, quatro. Né? Eles estão realizando ali, ó. Né? Pessoal, vou contar aqui essa daqui como essa, tá, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco. Né? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Tem um cinco, né? Aí essa daqui, né? Aí vem essa, né? Aí vem o volume dessa dali. Aí faz isso, pessoal. Ó o volume dela. Ó o volume dela, ó o volume dela. Nossa, eu vou vender aqui. Aí, quando eu falo pra você que as coisas têm que se adaptarem, tem que se bater, aí você tem esse topo mais baixo do que esse. Então você tem os topos respeitando uma LTB. Ela vai ali sempre respeitando a LTB. Sendo que se o preço fizer isso aqui, ó, e romper, ela, eu preciso no pullback em cima dela, certo? Da LTB. A mesma coisa eu digo da LTA, que é uma linha de tendência de alta. O que é uma LTB? Linha de tendência de baixa. Uma LTA, linha de tendência de alta. A mesma coisa, rompe, volta e sobe. Certo, pessoal? Eu preciso de um pullback em cima dessas linhas, desses canais de alta, certo? Probabilidade muito alta, pessoal, de vocês pegarem aí grandes traders, né, fechar dias aí positivo, né? E não acabou não, tá? Acabou ainda não. Que eu tô explicando aqui da forma mais simples. Eu vou chegar onde eu quero, tá, pessoal? Eu vou chegar onde eu quero, tá? Eu vou chegar onde eu quero para poder vocês entenderem a lógica disso. Então, aí você tem, né, pessoal? Por isso que eu falo assim, ó, se essa vela virar, eu vou vender ela. Mas como assim, Juninho, virar? Como assim virar? Essa vela aqui, né? Ela aqui, ó. Ela, o que que ela fez? Ela abriu aqui, fechou aqui, né? Mas antes dela fechar aqui, ela fez isso, ó, subiu. E onde, o que que a gente tem? LTB, a gente tem o volume crescendo, a gente tem topos mais baixos, a gente tem médios
a gente tem médias. Automaticamente, se perder essa mínima aqui, certo, pessoal? Essa mínima aqui, essa mínima eu vou pensar numa venda. Mas eu preciso ter esse volume aqui. Não adianta eu ter um volume e continuar caindo. E ele me dá um negócio desse aqui, eu não vou fazer nada. Porque ele pode romper com esse volume fraco, depois fazer um pullbackzinho aqui, dá-lhe o volume para subir. Mas aí tá respeitando, né? Aí se perder essa máxima, essa mínima, aí quando eu falo assim, se ele virar, porque ele foi lá em cima, quando ele vira para baixo que ele fechou, aí eu pego e vendo. Aí pego aqui, certo? E é assim que eu faço todos os dias, como vocês vê. Eu estou sempre falando isso. Então, pessoal, né? Eu estou sempre demonstrando meu gráfico, velas, dando. Vocês vão pegar essa aula aqui e vai fazer backtest por dia, né? Aí tem esse movimento aqui. Aí agora ele abriu aqui, tá vendo? Ele subiu aqui desse lado, montou um enforcar, mas Juninho não é um martelo, isso aí não é martelo, gente. Por que não é martelo, gente? Porque tô no topo. Aqui, ó. Tô nesse topo, tô nesse topo. Sendo que aqui eu tenho um topo mais baixo. Eu tenho o último candle, né? O último candle negativo no movimento de alta, mas foi fechado por esse daqui. Aí tu usa esse daqui como referência, ó. O preço vai lá, bate nele, bate nesse todo. Esse aqui é uma liquidez, tá, pessoal? Isso é uma região de liquidez, ó. Isso aqui é tudo uma região de liquidez. Olha onde bateu. Você anota isso, ó. Olha onde bateu. Exatamente nessa região de liquidez. Mas, Juninho, cara, show de bola. Sim, você vendeu nesses topos aqui, né? Nesse bloco, né? Tem esse bloco aí, né, pessoal? Você vendeu ali. Você foi uma pessoa que pensou em venda na hora certa. Você vai ver, eu falo, pessoal, cuidado com compra, por causa disso, por causa do volume, né? Volume aí, ó. O volume vai te atrapalhar se ele estiver baixo e você estiver operando ele, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou deixar alguns partes que eu não posso pagar, porque não dá. Né? Vou pagar o que dá. Senão pode estragar os estudos aí. Tá? Prestando atenção devagarzinho. Pra vocês aprenderem. Entendeu, pessoal? Rever, ver de novo. Juninho, eu já estou informando para vocês. O que eu estou informando para vocês? Que esses tipos de candle, que é o famoso enforcado, esse aqui também, que é o famoso martelo, né? Martelo, né? Invertido. Martelo. Ó, martelo. Martelo, martelo normal. Normal, ó, martelo. Pronto. Pronto aí, martelo. Aqui, ó. Esse ali também, ó. Né? É engolfo de baixa, né? Quem é engolfo de baixa, Juninho? Aqui, ó. Esse cidadão aqui. Por que ele? Ele engolfou toda essa vela verde. Ele precisa engolfar ela todinha e fechar abaixo dela. E, geralmente, ele tem um volume maior do que o desses candles aqui. Igual tá aqui, tá vendo? Esse tem tão grande, provavelmente esses dois aqui, volume pequeno aqui embaixo, e esses que vão cair tem que estar com volume grande. É assim que funciona. Preciso de preço e volume trabalhando junto, nessas regiões aqui, tá vendo? Se eu tenho um canal, eu tenho que ter volume nos candles que caem neles, certo? É isso que eu quero passar para vocês. Engolfo de baixa, o martelo aqui, não preciso repetir muito, tem um martelinho aqui também tem volume. Esses candles pequenininhos com muito volume em região de resistência, eles têm um significado muito grande, uma reversão. Se você diminuir o tempo gráfico, eu estou fazendo uma leitura aqui desenhada por mim, né? Aí é o que eu estou falando. Aqui você tem um enforcado, perdeu essa mínima aqui, né? Você pode ativar uma venda aqui, ó. Aí você busca esse movimento todinho aqui, ó. Aí depois dele vem isso, ó. Aí ó o movimentozão que você pega, ó. Geralmente esses candles aqui tem esses volumes pequenos. Se ele subir com esse volume caindo e no final largar volumes maiores, a tendência tende a ser de baixa, o volume maior é vendedor, quem está na direção é o vendedor e você só vai pensar em venda. E é isso, pessoal. Tá aqui, se quiser tirar print, pode tirar, mas é dessa forma. A mesma coisa aqui eu digo na venda, tá, pessoal? E assim,
eu vou apagar tudo de novo, tá? Eu vou fazer aqui, como o Dow diz, né? Toda uma tendência de alta, ela precisa de topos e fundos ascendentes, certo? Eu tenho topo, ó, topo, ó, eu tenho uma impulsão, tá? Isso aqui é uma impulsão. Esquenta a cabeça não, pessoal, com a letra não. Eu tô dando o meu máximo aqui para poder ajudar vocês aí, né? Né? Isso aqui é uma correção, tá, pessoal? Uma correção. Tá, você que operou, você aprendeu hoje a saber o que é uma máxima e uma mínima, tá? Agora eu tô mostrando para vocês como identificar uma tendência de alta. Imagine que isso aqui seja 60 minutos, tá? Juninho, lá no 60, isso. Aí você já sabe o que é com tendência de alta. Isso aqui é uma correção. Correção, certo? Esse carinha aqui. Esse carinha aqui, todinha essa perna aqui, é uma correção. Por que correção, Juninho? Porque isso aqui é uma impulsão. Ele fez uma impulsão. Ele pode vir corrigir até aqui embaixo, aqui, ó. Até aqui, se ele quiser. Porque aí você vai puxar o Fibonacci nessa parte todinha aqui, ó. Né? Aqui, ó. Vai puxar o Fibo. Aí ele vem exatamente aqui na Fibo e dá continuidade. Certo? Então a gente tem aqui, né, uma correção, uma impulsão, uma correção, né? E agora a gente vamos fazer a real da coisa. E depois vai indo, ó. Toda tendência de alta temos topos e fundos ascendentes. Toda tendência de baixa, né, temos que ter topos e fundos descendentes. Temos que ter quebra de estrutura. Calma aí, deixa eu até fazer melhorzinho para vocês entenderem, porque não ficou muito nítido, pessoal, né? Não ficou muito nítido, né? Deixa eu apagar aqui, tá? Rapidinho. Deu uma quedazinha de luz aqui em casa, tá? Deu uma queda de luz aí, mas não tem problema, vai voltar já já a luz, a internet. Tô gravando, mas graças a Deus eu tô usando meu notebook. Tá aí, ó, estabilidade, tudo direitinho, fecha aqui do lado. E vamos lá, pessoal. Voltou a luz aí. Provavelmente a internet daqui a pouco. A internet já voltou já, graças a Deus. E assim, pessoal, toda tendência de baixa, ela tem uma topos e fundos, né? Descendente, ó. E assim, eu não posso agredir muito esse topo aqui, esse topo aqui numa tendência de baixa é um topo, tá? Topos mais baixos, tá vendo? Fundos mais baixos. Uma tendência de baixa, ela tem que ter fundos mais baixos e topos mais baixos. Então, assim, eu não posso agredir muito esse topo aqui. Se eu começar a agredir ele e romper esse topo aqui, eu tenho uma quebra de estrutura. Como assim, Juninho? Eu posso ter uma quebra de estrutura, possivelmente assim, ó. Né? Vamos botar que ele faz isso, isso. Depois rompe esse topo aqui, tá? Vou fazer ele bem direitinho. Aí rompe esse topo. Aí volta, corrige em cima dele e dá continuidade. Aí mudou. Aí o que acontece? É dessa forma que eu tô falando. Mas ele não vai corrigir só isso aqui, tá? Geralmente ele busca aqui embaixo e dá uma continuação. É assim que funciona. Mas, né, se acontece isso, você vai pensar, né, na compra. Se for um topo válido, né? Se for um topo válido. Como que é um topo válido, Juninho? Vou falar bem rápido aqui para você. Topo válido, né? O que é um topo válido? Né, deixa eu só ajeitar essa linha aqui, porque a linha na tendência de baixo. O topo válido é esse cara aqui. Esse cara aqui. Fundo válido, esse cara aqui. Por que esse cara é o fundo válido? E esse cara aqui é o topo válido. Esse cara foi o culpado de romper esse fundo aqui. Esse fundo foi o culpado de romper esse fundo aqui. Então ativou, né? Um pivô de baixa, né? Aqui em cima ativou um choke e aqui foi um boss, ponto de continuação. Geralmente você vai procurar venda aqui nessas regiões, né? Provavelmente o 50% vai estar passando bem aqui assim. Você tem que procurar vendas acima dos 50%, porque o preço vai ficar mais barato, né? Aí você puxa o Fibo, né? Daqui,
né, daqui, fez esse fundo, né, e fez esse topo. Você vai puxar o fibra daqui para esse topo. Geralmente, aqui nessa região tem uma vela grande, né, aquela vela que deixa um gapzão, ou então tem ali, né, um pullbackzinho aqui, que é onde o preço vai buscar alguma liquidez ali, tem vários topinhos aqui, ele vai buscando liquidez. Quando chegar no 7,9% ou acima dos 50%, você pode procurar venda, mas é aquela questão da primeira aula, tá, pessoal, que eu falei do preço e o volume, certo? É como diz Charlie Dow, toda tendência de baixa, temos que ter topos e fundos descendentes. Tu foi nos 60 minutos, você viu que tenho a impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, né? Você tem aí topos e fundos descendentes, tendência de baixa, topos e fundos ascendentes, tendência de alta, certo? Tá escrito aqui, ó, correção, e impulsão. Eu preciso disso aqui para o mercado andar. Eu preciso corrigir. E o que eu vim te explicar nessa lógica aqui? É coisa cara, conteúdo caro. Geralmente, quando sobe, o volume tá aqui, né? Nessa região aqui. E quando sobe, o que ele faz? O volume, né? Aquele volumão, né? Lá em cima das médias, tal, subiu, né? Tudo bonitão. Aí chega uma hora que começa assim, ó. Aí, né? Tá bonitão. Tá bom, né? Aí você tem aqui a média, ó, passando. Aí chega aqui nessa correção, ó o volume da correção. Tem que estar assim, ó, abaixo desses daqui. Opa, pessoal, foi mal. Tem que estar aqui, ó, 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 ó. Aí quando arma essa... Eita. Ai, Jesus. Isso é pra atrapalhar vocês de assistir, tá vendo? Pra me parar a aula. Então, pessoal, eu não vou parar a aula, né? Não vou parar. Então, essa impulsão teve um volume grande, essa correção teve um volume pequeno. Chega uma hora que essa pernada aqui, né? Essa pernada faz isso aqui, ó. É o que ela precisa fazer. Ó, calma aí, deixa eu fazer bem detalhado. Eu vou fazer no volume vermelho. Aí faz isso, ó. Olha lá. Pô, cara, Juninho, muito volume. É, aqui no meio do caminho, geralmente tem um pullbackzinho aqui no meio do caminho, ó. Aqui no meio desse caminho aqui tem um pullbackzinho. Você pega aqui no meio, ó, pra cima. Ou então espera voltar aqui nessa região de novo. Vai vir desse jeito aqui com volume pequeno, dá volume grande, você compra. Só compra se tiver volume grande, só venda se tiver volume grande. Entendeu? Como se vende? Aqui, ó, tendência de baixa, só vende se o volume tiver absurdamente grande. Ah, mas chega uma hora que tá tudo pequeno, Juninho. Tudo pequeno, então tem alguma coisa errada. Tá? Porque a hora que dá um volume ao contrário, é porque ele fez o quê? Isso aqui, ó, tá chegando numa região, né, de fundo, né? Aí ele sente o fundo, volta, rompe esse topo aqui, né, rompeu, corrige, leva todo mundo para venda de novo e busca isso aqui. Ele buscou essa região de abaixo dos 50%, porque aqui não foi 50%, mas aqui foi abaixo dos 50%. Aí aqui, automaticamente, você tem um candle aqui, né? Você tem um candle, cara, aqui nos abaixo de 50%, praticamente ali 68, você tem isso aqui, ó. Pô, já ficou caro pra caramba. Mas também, em compensação, você vai olhar o volume absurdamente grande, né? E o volume desse cara caindo aqui, absurdamente pequeno. Ó, ó. Mas esse cara que você comprou, né? O stop fica caro, né? E fala assim, o stop tá caro, mas você bota a entrada aqui na máxima, né? No fechamento dele, porque não tem pavio. Então é máximo e fechamento ao mesmo tempo. Mas se vai um paviozinho, né? Aí você praticamente vai comprar aqui em cima, né? Aí a tua entrada muda, vai estar aqui. E o stop aqui embaixo, pessoal. Ah, mas tem o fundo tá aqui, Júnior, ó. Ó o fundo onde tá batendo. Teu stop fica aqui, ó. Pronto. Aí depois disso, o que acontece? Aqui, pessoal, o que acontece depois disso, ó? Você pega aquela velona de 400 pontos, ó.
Ô, coisa boa. Muito bom, cara. Muito bom. Aí a vela e você tem isso aqui, ó. Olha o volume. É um volumão extraordinário. É um volumão. Esses são os detalhes de preço e volume. Quando eu falo trabalhar com preço e volume, é isso aí. Aí você tem, então, uma reversão do preço. Uma reversão é isso aqui. Quando o preço começa a ter volume fraco, num suporte, aqui o suporte, tá vendo? Tem aqui um fundos aqui, né? Tem um fundo dessa subida aqui, e dessa descida aqui eu tenho um volume caindo. Chega numa hora que ele larga um candlezão, ele começa a subir de volta, ó. Aí volta para buscar essa região aqui abaixo de 50%. Aí deixa um gatilho desse aqui, ó. Gatilho, esse é um candle de compra com esse volume todo. Eu vou pensar 10 vezes antes de entrar? Não, eu vou clicar aí, pronto, vou deixar andar. Vou aceitar o stop e vou aceitar o gain. Onde seria meu alvo, Juninho? Parcial. Eu mato uma parcial no automático. Se eu entrar aqui, aqui nesse topo bato uma parcial, aqui nesse eu bato mais uma, nesse aqui bato mais uma, porque esses topos aqui têm liquidez. Esses topos são liquidez. Topos e fundos descendentes são liquidez para o institucional. Topos e fundos ascendentes, esses fundos aqui mais altos são, né, liquidez para o institucional. Vocês falam big player, né, pessoal? É um pedaço do que eu sei, do que eu faço no dia a dia, eu estou passando para vocês. Isso é uma aula muito valiosa, uma aula cara para quem está começando do zero, né? Uma aula de trader caro. Essa aula vai lá, né, para minha plataforma, né? Vai lá, ó, tem um grupo aí, pessoal. Você que tá assistindo aí, tá fora do grupo lá, você tá perdendo, hein? Você tá perdendo toda a novidade que a gente tá botando lá. Hoje o pessoal ganhou dinheiro, lucrou. Ninguém ficou perdido. Todo mundo teve meu viés, todo mundo teve minha ajuda. E eu vou ajudando. Me ajuda também. Curte aí o canal, se inscreve, ativa o sininho aí, né? E é isso. Comenta, dá uma curtida. Você assistiu o vídeo, não dá uma curtida é sacanagem, hein? Dá aquela moral, pô. Dá só uma curtidinha aí pra poder ajudar, a crescer o canal, que daqui a pouco eu faço live aí pra vocês. Como que vai ser essa live, Juninho? A abertura do pregão. Se vocês derem aquela moral, deixar comentário, estudem bastante isso aí, dê aquela moral, né? E eu vou abrir pregão aí pra vocês futuramente. Vou pensar no caso aí, mas vou abrir. Por isso, vamos lá monetizar esse canal aí, hein, pessoal. Monetiza aí, compartilha com quem conhece. Você tem amigo que eu sei, tá? Você tem grupos aí de trader. Bota lá. Aí, pessoal, não tá vendendo nada, mas o cara tá ensinando pra caralho pra nos ajudar. Desculpa o palavrão, tá, pessoal? Mas tá ensinando pra caramba e não tá cobrando nada. Pô, conteúdo de mentoria, meu irmão. O negócio é caro. Isso aqui é só a ponta do iceberg do que eu sei, tá, pessoal? Isso aqui é só um pedacinho pro iniciante. O que você não sabe, tá na palma da mão agora. Então é isso, pessoal. E aí, Juninho, como que eu identifico que tá lateral? Opa, calma aí, vamos lá. Dow diz que a gente, Charlie Dow, tá? Que a gente tem que ter uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, uma tendência de baixo, uma reversão, você já sabe aqui, ó. E o que que ficou aqui também? Ó, aqui, ó. O preço cai, volta, cai. Epa, calma aí, fiz errado, pessoal. Agora eu vou te mostrar uma tendência, né, de lateral. O que é uma tendência lateral? Topos e fundos nivelado, né, pessoal? Topos e fundos nivelado, né? Quando bate topos e fundos iguais, né? O preço vem, cai, ó, tendência baixa, ó, e cai mesmo, né? Aí dá uma pernada. Pronto, aí começou aquela brincadeira. Eita, pronto, ó, né? Ó, aí levou todo mundo pra compra, voltou. Aí dá aquela porrada pra baixo, rompe, volta pra dentro de novo. Ó, ó, isso aqui, você puxa um canal em cima, deixa outro canal embaixo, você tem o que? Mercado lateral. Como que se opera isso aqui? Hein? Quero perguntar. Eu estou com o mercado lateral. Ou ele é uma acumulação, igual diz Aikoff. Não vou tocar muito no assunto de Aikoff, porque é muito aprofundado para quem está começando agora, tá? Mas eu vou falar de lateralização, tá?
Eu tenho uma lateralização. O Aikoff fala que isso aqui é uma acumulação ou uma redistribuição. Quando ele já acumula, ele distribuiu lá em cima e redistribuiu aqui embaixo. Ou pode ser uma acumulação. A gente vai descobrir, né, com as médias, pessoal. Né? A gente pode descobrir com as médias, porque geralmente as médias vêm, né? Opa, desculpa. Estraguei aqui o sistema do ensino. Deixa eu limpar aqui. Geralmente, a gente vai descobrir com a média, pessoal. A média, por isso que eu falo, a média te ajuda muito. Aí a gente tem a 9 aqui no preço, aí já começa a ficar lateral aqui dentro. Aí você tem, né, a 20, já enganou aí por dentro também. Aí você tem a 50, que é a média de tendência. A 20 e 50 são média de tendência. Aí tudo aí dentro. Chega na hora, pessoal, ó, né? Aí tu tá aí com o mercado lateral, né? Ó, tum, 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 aí bate. Ô, pessoal, eita, subiu. Aí chega uma hora, tum, tum. Pessoal, calma. Lembra do volume? Quando rompe, é a mesma coisa aqui. Rompeu sem volume, você não vai fazer nada. Deixa ele voltar. Aí volta para dentro. Foi para buscar o stop da galera ali. Automaticamente, você puxa de novo, né? Deixa ali. Chega uma hora que ele faz isso aqui, ó. Opa! Aqui, aí, por isso que eu falo pra vocês que o volume é vida, hein? Ó, aqui deu volume, mas aqui nessa correção não deu volume. Isso é um pullback, é uma região de correção, impulsão, correção. Aí automaticamente você tem esses. Quem vai botar a cabeça primeiro aqui para fora? Ó, a 9, né? Então, provavelmente ela vai vir aqui por cima, né, pessoal? Ó, ela vem por aqui, ó, tum, 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 ela segue o preço. Aí você já vem, né, com a nossa a 20, né? Aí depois vem a média vai se mostrando, ela sai primeiro ali, ó. E assim vai sucessivamente, vai ter o alinhamento de médio. Tem um alinhamento de médio, procure venda. Que aí, provavelmente, né, você tem uma saída você tem uma saída da lateralização, pessoal. Você tem uma saída aí da lateralização. Isso é uma lateralidade. Quando bate topos e fundos aqui iguais, isso é uma lateralização. Você tem que esperar o lado que vai romper. Mas tem aqui, se ele rompe sem volume, alguém está mentindo. Mas rompeu com volume, espera, tu faz um pullback aqui. Se fizer pullback sem volume, largar um gatilhozão, igual esses que tem no topo na aula anterior, lá, pronto, mete marcha na compra, né? Acompanhe para ver se as ações estão legal, tá verdinha, né? Vê aí o mundo no macroeconomia, se está legal, né? Vai lá analisar a Vale, no caso, vai analisar o minério de ferro, petróleo Brent, né? Os juros, DXY, vai lá avaliar, pessoal, ver se está batendo tudo direitinho. Se teve uma notícia que favoreceu o rompimento ali, né? Porque notícia para mim não muda a tendência não, mas é isso, pode ter vindo para dentro para depois cair para baixo, ver como está a tua macroeconomia no país, né? Aí depois ele faz isso, pessoal, aqui, ó. Ó, aí vem, corrige, né? Vum, aquele pancadão para baixo. Dá ondinha 1, 2, 3. Redistribuição, igual diz Aikoff, mas eu não vou tocar muito em Aikoff. Ó, lateralizou, né? Rompeu, buscou liquidez de quem estava comprado, agora foi buscar quem estava vendido. E é isso. Não buscou quem estava aqui em cima, pode ser que de repente ele rompe, vem, corrige até aqui, depois pum para baixo. E é isso aí, pessoal. Vou mostrar vocês no gráfico a lateralização e as tendências, né? Vamos lá, a gente está aqui no gráfico de 240 minutos. Vamos para o dólar mesmo, pode ser no dólar, vamos voltar para 60 minutos. Pessoal, o que a gente tem aqui? Né? Vou mostrar para vocês bem rápido. A gente tem aqui, vou pegar aqui, olha só, já identifiquei logo de cara. O preço, igual foi, olha, foi só eu falar. O preço vem, outra lateralização aqui em cima, tá? Esse aqui geralmente o diário lateralizou e jogou para baixo. A gente tem o retângulo aqui. Pode usar o retângulo, tá? Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, né? Você lateralizou aqui, ó. Aí você tem uma LTA. Lembra da aula da LTA? Aqui, ó. Ó, você tem uma LTA.
Tá vendo? Você tem esse topo, você tem esse outro aqui. Quando você tem dois igual, pode ter o rompimento que for. É abertura, abriu fora. Abertura, abriu fora. Então você tem uma LTA. Lembra do rompimento dela que eu falei que tinha que fazer pullback? Então é isso, tá? Agora vamos botar em prática. Uma lateralização. Mas como eu vou identificar essa lateralização tá difícil? Essa aqui é uma lateralização difícil, tá, pessoal? É a hora que o preço ele anda. Vou botar bem. Se eu for fazer assim, vai virar um alargamento. Mas como eu tenho esse topinho aqui, eu posso dizer que seja um triângulo, tá? Ele é um triângulo. Mas mesmo que não esquenta a cabeça, tá para fora. Você pega o primeiro cidadão ali, ó. Ali, ó. Você pega esse primeiro cidadão aqui com esse segundo cidadão aí, certo? Aí você tem, ó, aqui, ó. Olha o que você tem. Manipulou. Lembra que eu falei aqui, ó? Manipulou. Olha o volume caindo. Ó, 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 ó. Chega uma hora que ele sobe, ó. Olha lá quando sobe. Abertura. Ó o volume. Abertura. Perdeu o máximo. Stop embaixo. Ó, ó. Rompeu. Aqui daria, que aqui deve estar dando uma diferença abertura, uma diferença grande de pontos, certo? Assim que funciona, tá? Novamente, tá? Aqui, ó. LTA, certo? O preço automaticamente foi lá buscar LTA, né? Olha lá, ó. Bateu na LTA de novo. Voltou. Falando da primeira aula nossa. Parece mágica, né? Mas não, não. Ó. Bateu de novo. Chega uma hora que ele rompe. Lembra do rompimento que eu falei? Pullback, ó. Ó. Pronto, ó. Ó lá. Entramos numa tendência de baixo igual de Dow. Charles Dow é o dono desse descobrimento. É o cara que inventou isso aqui, cara. Inventou o mercado, não. O que eu tô falando, inventou isso aqui. A teoria disso aqui, tá? A teoria de descobrir isso aqui, né? Toda a tendência de alta, ela tem topos e fundos descendentes, ó. Fundos mais baixos, topos mais baixos, tendência de baixa. Saiu de uma lateralidade meio que em triângulo, tá? Vou te mostrar uma mais fácil. Aqui, ó. Você compra aqui, vou te mostrar, tá? Vamos limpar. Pessoal, aqui nessa região eu tô fazendo a leitura pelos 60 minutos, tá, pessoal? Eu tô fazendo pelos 60. Eu vou marcar aqui. Você vai procurar trade pelo tempo gráfico menor. Eu vou marcar aqui e vou marcar a abertura. Ó, 1, 2, pronto. Fez um canal de LTA aqui. Provavelmente é abertura, tá, pessoal? E vou marcar esse carinha aqui, tá? E eu vou jogar lá para os 5 minutos. Vamos descobrir aonde está ele. Agora que são elas para a gente achar ele, né? Olha lá, achamos, né? Que, vamos lá, Juninho. Caraca, é mesmo, Juninho. Bem que você falou. Lembra daquele cara lá que eu falei, lá da LTA? A LTA aqui, ó, o canal de alta. É uma linha de tendência de alta, certo? Eu vou botar bem nítido aqui para vocês entenderem. Ô, Juninho, abriu com o maior barrão. Sim. Lembra da VWAP? Tem aulas no YouTube aí que vocês podem acompanhar lá, vocês verem que o negócio é de verdade. Aqui, ó. Eu tenho VWAP do dia anterior, serve como suporte, preço fechou acima, né? Você pode usar ela como stop, seu stop, tá? E é isso. Vamos ver quantos pontos pagou desse candle aqui para cima. 12 pontos de dólar. 12 pontos de dólar. Voltou aqui, igual eu falei para vocês. Não perdeu esse fundo, então ainda continua um fundo válido, fundos mais altos. Você pegaria aqui, fácil, 18 pontos de dólar. Se você carregasse aí até o final do dia, você estava 35 pontos de dólar. Gatilhos são esses. Lembra aqui do martelo? O martelo aqui, ó, martelo, ensinei na primeira aula, né? Vamos lá, né? Sua entrada aqui, tá, pessoal? Ó, entrou aqui. Violação da máxima. Agora você sabe o que é a máxima. Ó, ó o que o preço faz. Ó, ó, certo? Repare que a tua entrada é aqui e olha o volume da tua entrada. Lembra da primeira aula? Olha aqui o volume e os candles pequenininhos. Não tem problema. Ó, ó, ó. Olha os volumes. Diminuiu, Juninho. Mas olha o candle que diminuiu o volume.
Olha o candle que diminuiu. Volume. Tá, vamos lá. Deixa isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem um candle positivo com volume pequeno, não faz muita diferença. Mas depois vem um candle grandão com volume bom. Vem um negativo aqui, né? Assim vai sucessivamente. Vê que os candles. Quando vem as velas grandonas, né? Vamos botar aqui, ó. Olha isso, pessoal. Esse velão, com esse. Olha o velão, certo? De novo. Vamos lá. Vou dar um zoom para vocês entenderem melhor. Lembra da velhinha pequenininha que eu falei? A sua entrada no automático, pessoal. Tua entrada no automático era aqui, ó, sem o calor da dúvida. Mas Juninho, o stop ficou caro. VWAP. Tá aqui. Não, VWAP aqui é do dia. Stopzinho aqui, pessoal. Ó, stopzinho aqui, né? Entrada ali, mas ficou caro, deu 15 pontos. Mas compensação você pegou esse movimento todo. E vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se para trás tem uma VWAP do dia anterior. Não tem. Mas você tem para te usar a favor esses aqui, tem esses fundos. Pronto. Agora você já descobriu onde vai ser o teu stop. Vai servir como suporte. Você tem um suporte ali que eu posso jogar pro diário, você vai ver que é um suporte bom. Aí tem um montão de médias, tá? Lateral. Não esquenta a cabeça. Elas estão flat. Quando tá de flat assim, você pode operar contra elas. Mas você pode usá-la como alvos, né? Reparem comigo que eu te ensinei lá atrás, você aprendeu comigo agora, que agora você vai usar seu stop aqui embaixo e sua entrada aqui. Mas posso botar na mínima? Pode botar aqui na mínima. E tua entrada aqui na máxima. Tua entrada é na máxima. Tá vendo? Aí voltou, te assustou, porque ele voltou. Fez uma máxima, ativou um fechamento e uma abertura e uma mínima, certo? Teu stop aqui, entrada lá, e você repara que ele vai lá, te paga, você saiu do trade e do nada ele faz isso aqui, ó. Te assusta, né? Te assustou. Olha aqui, velhinhas pequenininhas com volumes grandes. Olha, acabou. Vela negativa, o volume caiu, tá vendo? O volume caiu. Ó, volume cai, ó. Vela negativa, volume cai. Vela positiva, volume sobe. Quem está dominando? Ó, vela positiva, volume sobe. Ativou mais um aqui para você, pessoal. Ó. Aqui ativou mais um aqui para você. Ó. Perdeu a máxima, pessoal. Tá acima de tudo isso aqui, ó. Acima de VWAP, acima da média de 9, virou 9 para cima, ativou 9.1 no Palex. A entrada aqui no fechamento, lembra? Não tem pavio, então é fechamento. O stop, você pode botar aqui embaixo nesse fundo, né? Ou aqui no 50% da vela. Eu botaria a entrada aqui, o stop aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar para vocês onde fica o stop, né? Eu colocaria minha entrada aqui e meu stop aqui embaixo. Embaixo do suporte, continua embaixo do suporte, né? Que daria aí em torno, vamos ver se eu tô pelos 5 minutos, então seria um tradezinho de stop de, gente, 8 pontos, olha quantos pontos você vai buscar, 15 pontos, pessoal, 15, você vê que o volume aqui também foi, aqui, 15 pontos, buscaria, né, vou botar aqui, você não sairia do trade, matava uma parcial com 10 pontos, uma parcial boa com 10 pontos, largava, vai ficar com 2, mata um, né, continua, matou um com quantos pontos? Matou um com 10 pontos, teu stop automaticamente pode vir aqui para 10 também, embaixo da resistência, deixa ele ficar no 0 a 0 no dia, ou bota aí 9 pontos alguma coisa para tu sair ganhando. Voltou aqui, vai te pagar outra, 17 pontos, acabou, fechou o dia. Certo? Vamos identificar isso aqui dentro dessa lateralidade, tá? Lateral, tá, pessoal? Vamos para outro gatilho aqui, né? Olha isso aqui, ó. Pessoal, é isso aqui, olha lá. É dessa forma que funciona. Olha lá. É bem isso aí, pessoal, ó. Olha lá, isso lateral. Gatilho da entrada aqui. Stop aqui. Abaixo da VWAP, abaixo de médias, né? Ó, buscou isso. Ó, voltou, te assustou. Matou parcial aqui em cima. Ó, você ainda tá no trade.
né? Ele voltou aqui para corrigir, mas não me deu volume. Não se assuste, não tem problema. Aqui caiu o volume, ó. Ele lateralizou, se espera, lateralizou, rompeu, voltou, fez pullback, deu continuação. Onde foi a tua entrada? Aqui em cima. Acima da VWAP, acima de média, acima de tudo. Você deu continuação no movimento. Entendeu, pessoal? Isso aqui é a aula de hoje. Amanhã voltaremos com aula de tendência, pessoal. Mais uma aulinha. Vai acompanhando que essa é a primeira aula da temporada, hein? E é isso, né? Amanhã a gente vem com essa aula da tendência de baixa aqui, da curtida, ver o que você achou. Vamos, ó, essa é a primeira aula. Vou marcar aí amanhã a aula 2. Vou largar para vocês daquele jeito. Falei para vocês que ia logar conteúdo para ajudar. E embaixo aí tá o link do grupo. Vai lá, entra. Você que não está participando do grupo, vem participar com a gente. Você tem estudos diariamente. Ajuda a gente no canal, compartilha, curte e deixa o que você achou da aula aí. E tamo junto. Seja bem-vindo ao nosso canal de estudos, pessoal. Para cima.